Nosso convidado desta videoconversa é Miguel Ganança, em representação do Juntos pelo Povo. Miguel Ganança foi deputado nas duas últimas legislaturas e é também candidato às próximas eleições legislativas do dia 23 de março pelo JPP. Miguel Ganança, obrigado pela sua presença. Nós queremos ouvir do JPP quais são as suas propostas para resolver os problemas dos professores, da educação em geral, mas, sobretudo, respostas concretas àquelas que são as reivindicações dos professores e que estão há muito tempo identificadas. Os professores, há muito, que esperam respostas concretas. Quais são, então, as propostas do JPP para as próximas eleições legislativas para a resolução dos problemas, dos constrangimentos dos professores? Antes de mais, queria agradecer ao Sindicato dos Professores da Madeira pelo convite que fez ao Juntos pelo Povo para participar nesta videoconferência e queria deixar também uma saudação muito especial a todos os professores e educadores que nos acompanham. Eu já vou à questão que foi colocada relativamente às medidas do JPP, mas antes de passar essa questão, eu queria deixar um esclarecimento a todos os professores e educadores de um facto que tem passado na comunicação social e noutros meios e que importa esclarecer. E está relacionado com o facto do Governo Regional e também o deputado Nuno Maciel estar a afirmar constantemente que a proposta de orçamento que foi apresentada tinha medidas importantes para os professores e que essas medidas estão suspensas. Ora bem, estas afirmações não correspondem de todo à verdade. Eu tenho aqui um resumo da proposta de orçamento que foi apresentado. Qualquer professor e educador na internet pode ter acesso a este documento. Qualquer professor pode ter acesso a este documento e, se consultarem o documento, fazendo um filtro simples pela palavra professor ou educador, vão ver que este documento não tem nenhuma das medidas que têm sido apregoadas como sendo favoráveis aos professores e que estão suspensas. Aliás, a redação deste documento de 2024 é exatamente igual à redação, de 25 é exatamente igual à redação de 24, e em 24 não houve nada de novo para a carreira docente. E, portanto, a proposta de orçamento de 2025 também não trazia nada de novo. Com uma agravante, é que se nós formos a um quadro que está, ao quadro número 15, portanto, e, como eu disse, qualquer um pode consultar, nós vamos verificar... Nós queríamos ouvir as propostas JPP. Nós vamos verificar que há uma diminuição de 10,8 milhões para 7 milhões. E com tanta situação que existe pendente para a classe docente. Portanto, isto é um esclarecimento que podemos contar com o JPP para a resolução dos problemas. Este é um esclarecimento que eu queria deixar claro. Relativamente ao futuro, o JPP quer deixar claro que a todos os professores e educadores que sabemos que quando negligenciamos a educação, negligenciamos o futuro. E na classe docente existem efetivamente várias questões que precisam de ser resolvidas. O JPP, desde já, compromete-se a ter uma atitude, um governo liderado pelo JPP, compromete-se a ter uma atitude responsável, uma atitude onde possamos, juntamente com os parceiros sociais, como os sindicatos, negociar e resolver uma série de injustiças que há muito estão pendentes. Muitas das injustiças que já deviam ter começado a ser resolvidas em setembro, portanto, no início deste ano letivo, e que estão pendentes e que ainda nem foram iniciados os processos negociais. O que é que nós achamos que é importante fazer? É importante implementar medidas para atrair novos docentes para a carreira, combatendo o envelhecimento da classe docente, que é um dos grandes problemas que assistimos hoje em dia, evitar a fuga de professores da Madeira para outras regiões do país ou para outras profissões, criar incentivos para que os jovens que estão na universidade, que estão a entrar na universidade, possam também abraçar esta nobre profissão. E um aspecto também muito importante, o JPP assume
como sendo estando disponível sempre para estar e negociar com os parceiros sociais, encontrando de forma responsável medidas que possam efetivamente resolver as questões que estão pendentes. O que é que nós poderemos e quais são as principais medidas? E agora indiretamente à pergunta formulada. Quais são as principais medidas que nós temos para os professores? Há uma questão muito importante e que é aquilo que nos parece ser a principal medida, que é uma revisão global do Estatuto da Carreira Docente. Se nós tivermos uma revisão global do Estatuto da Carreira Docente, há uma série de injustiças que há muito os professores enfrentam que podem ser salvaguardadas. Só que, e como o Sr. Coordenador do SPM sabe, a revisão do Estatuto da Carreira Docente é um processo longo. Por exemplo, nos Açores, levou mais de um ano a que fosse feita a última revisão da carreira docente. E isto é um processo que devia ter sido iniciado e que leva algum tempo. Com esta revisão da carreira docente, portanto, pretendemos implementar na região uma carreira mais justa e funcional para os docentes. Que medidas é que podemos incluir nessa revisão da carreira docente? O reconhecimento, por exemplo, do tempo de serviço prestado por todos os professores, quer aqueles que trabalharam noutras regiões do país, quer também aqueles que desempenharam o seu trabalho no ensino privado e que hoje transitaram para a alçada da Secretaria Regional da Educação. Outra questão muito importante e que é transversal a todos os professores e a todos os ciclos de ensino tem a ver com as cotas de acesso ao 5º e 7º escalão. Um problema que também os nossos colegas dos Açores nunca enfrentaram, nunca houve este entrave nos Açores. É importante eliminarmos este procedimento das cotas de acesso ao 5º e 7º escalão e, paralelamente, reconhecer o tempo de serviço que os professores perderam à espera de vaga. Para os contratados e de forma também a rejuvenescermos a classe docente, é importante vincular os professores que têm os 3 contratos sucessivos e permitir a progressão dos docentes contratados, pelo menos até ao 3º escalão, como acontece também noutras regiões do país. E também para os contratados, aqueles que não são profissionalizados. É importante que estes sejam reconhecidos e equiparados aos docentes profissionalizados, ou seja, quando entram na carreira, entrarem pelo índice 167. E para estes também, para eles não ficarem bloqueados na carreira, é importante que, em parceria com a Universidade da Madeira, que é uma estrutura muito importante para a nossa região, uma mais-valia para a nossa região, mas que a Universidade da Madeira também possa disponibilizar mestrados pedagógicos para que os docentes não profissionalizados possam aí fazer a sua profissionalização em serviço, depois integrar a carreira e subir e progredir na carreira como todos os outros colegas. Depois também temos uma medida importante que achamos que é muito importante, tem a ver com a gestão das escolas. Achamos ou consideramos que deve haver um limite de 3 mandatos para os principais dirigentes dos órgãos das escolas e, da mesma forma, também abrir a gestão das escolas a todos os professores de quadro, quer sejam de quadro de escola ou a quadro de zona pedagógica. Só para terminar nas medidas, porque são imensas as medidas, mas só para terminar as medidas. Também há aqui um fator muito importante, embora não seja diretamente os professores, mas indiretamente, que também tem a ver com o reforço do número de assistentes operacionais e técnicos, que ao trabalhar e ao colaborarem na escola, também é um elemento favorável tanto para os alunos como para o trabalho dos professores. Muito bem. Falou no Estatuto Justo. Essa revisão de que falou do Estatuto tem por base o quê? O modelo atual ou um novo modelo de estatuto para os docentes? O estatuto atual é um estatuto que está congelado. A Secretaria Regional da Educação utiliza sempre o argumento que assumiu um compromisso que era de dar a recuperação do tempo de serviço e só depois passar para outras negociações. Só que não teve em conta que ao longo dos últimos anos houve muitas alterações a nível da educação e a nível da situação dos professores. O estatuto atual é um estatuto caduco. Logicamente tem sempre partido como base daquele estatuto, mas é um estatuto caduco. Eu vejo hoje
acho que temos que pegar num estatuto, por exemplo, o Estatuto dos Açores, e negociá-lo, porque há aqui uma questão importante, como sabem, é que um estatuto também só pode ser aprovado após a negociação com os parceiros sociais. Certo. E tem sido um trabalho conjunto. A minha pergunta tem a ver mesmo com isso, que é o nosso estatuto é cópia do continente, como sabemos. Mas há uma realidade regional que não está contemplada no nosso estatuto. Portanto, concordam com uma revisão do estatuto mais numa perspectiva regional. Sim. Uma revisão global e mais justa. O nosso estatuto está caduco. Ele esteve congelado durante muito tempo, mas está caduco. Em relação às medidas de que falou aqui, que nós concordamos com todas elas, quer em relação aos contratados, quer em relação a pessoas que já estão no quadro e com a perda de tempo de serviço, mas nós, professores, queremos saber a calendarização para a concretização dessas medidas. Para este ano, após a constituição do Governo, após a tomada de posse da Assembleia, cumpridos os trâmites legais, o que é que podem contar os professores da parte do JPP para o dia 1 de setembro estar ou não resolvido? Um governo, o que eu vos posso garantir é que um governo liderado pelo JPP, nós vamos tomar medidas urgentes para que muitas destas medidas... Quais são as medidas urgentes? As medidas urgentes passam pela revisão do Estatuto da Carreira Docente, que vai permitir depois salvaguardar uma série de outras medidas. Mas, como eu vos disse, isto depende de uma negociação com os parceiros sociais. E se o JPP não for governo? Se o JPP não for governo, vamos ver qual é que é a composição da Assembleia Legislativa, qual é o governo que daí sai, e vamos colaborar para que os professores consigam ver estas injustiças resolvidas. Sendo governo ou não, qual é uma medida em concreto que os professores podem contar que o JPP apresentará para que em 1 de setembro a situação esteja resolvida? O que nós gostaríamos que fosse efetivamente colocado em prática o mais rápido possível tem a ver a recuperação dos 3 anos que os docentes estão a perder na transição entre estatutos da carreira docente, vulgarmente chamadas de ultrapassagens, e também as cotas, a anulação das cotas de acesso aos 5º e 7º escalões, são algumas das medidas muito importantes, entre outras, que efetivamente... Mas eu gostava de referir uma coisa, é que estas medidas já deveriam estar a ser implementadas no início deste ano letivo. Mas o JPP... Portanto, se eu estou a dizer que elas já deviam estar a ser implementadas, é porque são urgentes. Então as pessoas podem contar que o JPP, seja ou não governo, por iniciativa própria ou por iniciativa de outros partidos, apoiará a resolução desses aspectos concretos que acabou de referir. Estes aspectos são importantes e vão ser apoiados, mas não vamos apoiar medidas a avulso que podem trazer ainda mais prejuízos para a carreira docente. As medidas têm que ser todas analisadas de uma forma responsável. E, portanto, não vamos estar a aprovar medidas a avulso que poderão ainda trazer mais injustiças para a carreira. Queremos que seja uma carreira justa e digna. Então o JPP propõe-se fazer tudo ao mesmo tempo? Não é tudo ao mesmo tempo. O que quero deixar claro é que não podem ser medidas a avulso. As coisas têm que ser analisadas na sua globalidade. Nós sabemos que no passado já foram apresentadas medidas... Avulso poderá ser uma primeiro, outra posteriormente... Isso é progressivo. Sim, de uma forma progressiva, tudo bem. Não podem ser medidas a avulso sem analisarmos muitas outras medidas na sua globalidade. Se o PSD avançar com uma proposta concreta dessas que referiu em Assembleia, o JPP apoia? Se for uma medida que efetivamente irá salvaguardar, irá anular injustiças que ao longo de tempo... Sim. Desde que referiu. Sim, desde que efetivamente salvaguarde e melhore a carreira docente dos professores, sim. Portanto, para o JPP não é problema de onde vem a proposta. Não. O JPP irá trabalhar, como sempre tem trabalhado, para salvaguardar os madeirenses e os porto-santenses, neste caso os professores e os educadores. Portanto, independentemente de onde vem a medida, o JPP poderá e deverá aprová-la se for uma mais-valia para os madeirenses e porto-santenses. Muito bem. E em relação, há bocadinho referiu aqui uma matéria que não foi desenvolvida, o rejuvenescimento da profissão, mas esse tem um outro lado que é, somos uma classe a tender para o envelhecimento. A média de idade já é há mais de 50 anos, já será 52 anos, mais coisa, menos coisa.
O JPP tem medidas em concreto para estes professores que avançam em idade no sentido de reduzir a carga de trabalho? Eu sei que essa é uma medida que há muito que é defendida pelo Sindicato dos Professores da Madeira, mas como eu vos disse, as medidas têm que ser analisadas na sua globalidade. Não, nós não estamos a referir uma medida nossa em concreto, estamos a perguntar se tem medidas para isso. Mas eu sei que, por exemplo, uma das medidas do Sindicato dos Professores da Madeira é efetivamente diminuir a carga letiva. Mas também temos de ter noção de uma questão, é que em 2015 tínhamos uma realidade da classe docente, mesmo em termos de números de docentes, que hoje em dia não temos, porque a Secretaria Regional da Educação, ao longo destes 10 anos, não tomou medidas para efetivamente fixar os professores. Mas isso leva-nos a outra pergunta. JPP referiu, e muito bem, que é preciso combater a falta de professores. Tem medidas para isso, concretas? As medidas para combater as faltas de professores, como vos falei, uma parceria com a Universidade da Madeira ou outras universidades para que possamos efetivar mestrados pedagógicos. Se vincularmos os professores ao fim dos 3 contratos sucessivos, se permitirmos a progressão desses professores contratados, se dermos ou dermos a possibilidade dos professores não profissionalizados entrarem no índice 167, estamos a implementar medidas para que os jovens comecem a sentir atratividade por esta profissão. Muito bem. Rejuvenescer a profissão. Nós temos agora aqui uma série de perguntas, aquelas que consideramos algumas das mais importantes do nosso caderno reivindicativo e gostávamos de preencher o quadro com a sua ajuda. Primeira questão, a recuperação do tempo de serviço perdido nas transições entre carreiras, já assumiu que... É urgente. Portanto, podemos contar com o JPP. Também a recuperação do tempo de serviço à espera de vagas não referiu. Esse tempo referi. É? Primeiro o fim das vagas e depois, posteriormente, a recuperação desse mesmo tempo de serviço. O modelo de avaliação tem muitos aspectos lesivos para os professores. Um deles são os percentis para as avaliações mais altas. E todo o processo burocrático que tem que efetivamente ser trabalhado. E é para alterar então o modelo... É para rever o modelo de avaliação que neste momento está em vigor na região autónoma da Madeira. Vinculação com 3 anos. Claro que sim. E não admitem ir mais além. Como o sindicato defende, vinculação neste momento, até por lei, o que efetivamente é pedido são os 3 anos de tempo de serviço. Estamos em 5 anos, passarmos para 3... Se for a lei do Código de Trabalho, é o 3º contrato. Que pode ser até 2 anos ou até eventualmente menos. Valorização dos docentes do ensino particular e cooperativo e das instituições particulares de solidariedade social. É importante que um governo possa servir de mediador para que sejam assinados contratos coletivos de trabalho para que os professores e para além da mediação, a fiscalização do dinheiro que porque sabemos que muitas destas instituições são privadas, algumas com apoios ou não do Estado. Na Madeira todas têm Sim, apoio. Mas algumas com apoio ou não do Estado. Se efetivamente tiverem apoio do Governo Regional, o Governo Regional também terá que assumir... então com a valorização e que o Governo faça o seu papel... Mediação e caso tenha participação, apoios, terá que fiscalização, evidentemente. Criação de condições para a profissionalização em serviços, já referiu também. Redução da burocracia escolar. O JPP já abordou esta questão, tem pensado para o seu programa? A questão da burocracia nas escolas, efetivamente nós sabemos que existem muitas reuniões, muitos papelinhos, aliás o JPP é conhecido como o partido dos papelinhos e às vezes são importantes, mas no caso das escolas temos que tomar medidas para efetivamente reduzir muitos papelinhos que se duplicam e tabelinhas que se duplicam. E finalmente, um calendário escolar que respeite os direitos das crianças. É importante, ao nível do primeiro ciclo e do pré-escolar, analisar esta medida também. Mas qual é a posição do JPP? É que deve ter um calendário semelhante ao dos outros ciclos. Sim, mas na perspectiva das crianças, semelhante pode ser todos começar a 1 de setembro e acabar a 30 de junho. Isso é semelhante. É semelhante, mas estávamos a alargar o calendário escolar. A questão é, isso também, é o melhor para as crianças?
Não, mas a proposta que estava a dizer é alargar o calendário escolar. E todos não estou a dizer alargar. Eu estou a perguntar um calendário escolar que respeite os direitos das crianças. Não é na perspectiva sequer dos docentes. Não é alargar o calendário escolar. Todos nós sabemos que estar na escola é importante, mas com peso e medida. O Miguel, quando foi aluno do primeiro ciclo, terá tido férias de Natal, férias da Páscoa, provavelmente até ao final de setembro. Sim, sim. Portanto, qual é a posição? Sim, é favorável. Temos que analisar esta medida e ter uma medida equilibrada. Muito bem, obrigado pela sua presença, obrigado. Pelo contributo. Obrigado.